Gênesis 37, 18 diz assim: de longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: lá vem o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiraremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Disse isso para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José aos seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica tala de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer o pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá aos seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder o seu sangue? Vinde, vendamos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E aí vamos no 34. Então Jacó rasgou as suas vestes e cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Espírito Santo, eu te peço, Pai, neste momento, Senhor, quando o Senhor me deu essa palavra, foi no momento em que eu estava passando por um processo difícil. Então, quando o Senhor me deu, Pai, não foi só para mim, mas sim para esse povo que está aqui. Então, Pai, eu te peço agora, Pai, Espírito Santo, fala, Senhor, com cada um aqui. Pai, no nome de Jesus, eu profetizo que pessoas sairão daqui curadas, restauradas, transformadas, libertas. Espírito Santo, com a sua vitória e testemunho. Espírito Santo, eu não sei o que elas estão passando, mas o Senhor sabe. Então, Pai, dê a resposta hoje. Que hoje, Pai, seja o dia da virada de chave. Que hoje seja a noite, Senhor, que o Senhor venha mudar todas as coisas. Fala com o seu povo, Pai, porque a sua palavra é uma semente e o nosso coração seja terra fértil. Espírito Santo, no nome de Jesus, me usa, Senhor, com poder, autoridade para esse povo. Que da minha boca sejam palavras, Pai, que venham sair palavras direcionadas por Ti. No nome de Jesus, eis-me aqui. No nome de Jesus, amém e amém. Amém, amém? Amém, eu estou sentindo uma presença tão forte. Desde o começo do culto, se deixar, eu ficava aqui orando até as 11 horas, virava vigília, aleluia. Só que eu prometo que eu vou conseguir terminar, não vou prometer nada porque eu não sei se eu vou cumprir, aleluia. Mas eu vou me controlar. Nós estamos lendo aqui sobre José. Eu amo a história de José. Toda vez que eu vou dar um aconselhamento, eu falo sobre José. José, a história dele me inspira, porque José, ele passou por um processo muito difícil na vida dele. Nós estávamos lendo aqui em Gênesis 37, que fala todo Gênesis 37, fala sobre José. E sobre como ele sonhou que os seus irmãos, eles adoravam José. Ele teve um sonho em que todos eles se prostravam
na frente de José e estrelas. Ele teve um sonho onde ele dizia realmente aquilo que ia acontecer no futuro. Só que os seus irmãos, eles tinham inveja dele. Tinham inveja do amor que ele sentia. Tinham inveja do amor que o pai dele sentia por José. Como se ele fosse o filho preferido. E realmente a Bíblia diz que eles falavam isso. Que José era como se fosse o filho preferido. E José, ele passou por vários processos. Nós lemos aqui que José, ele foi jogado na cisterna. E o seu pai tinha dado a ele uma túnica colorida, bonita. E aí quando venderam José aos midianitas, venderam José àquelas pessoas por conta de poucas moedas, porque eles não estavam preocupados com dinheiro. Eles estavam preocupados em se livrar de José. Eles não queriam saber de dinheiro. Eles queriam saber de se livrar daquela pessoa que incomodava ele. Então, eles venderam José. E aí eles pegaram a túnica de José, mancharam de animais selvagens, do sangue desses animais. Entregaram ao seu pai e falaram: pai, os animais mataram José e não teve como fazer, vamos dizer assim. E aí naquele momento o pai, nós lemos aqui nos versículos finais, o pai falando, rasgando a sua túnica, rasgando as suas vestes, e entrando numa tristeza por ter perdido o seu filho que ele tanto amava. Logo em seguida nós vemos José indo para a casa de Potifar. E a Bíblia diz que José na casa de Potifar, ele cuidava de todas as coisas. A Bíblia diz a seguinte frase: José cuidava de tudo e Potifar não se preocupava com nada. José, ele começou a cuidar de todas as coisas. José começou a cuidar de tudo aquilo que estava na mão dele, fez com excelência. Porque durante o processo, não é porque você está passando pelo processo que você tem que abrir mão das coisas. Não é porque as coisas estão difíceis que você fala: não vai ter jeito, então eu vou abrir mão. Não, se está difícil, faça o seu melhor. Se está difícil, faça o seu melhor. Se está passando pelo processo, dê o seu melhor, que aí Deus vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. A Bíblia diz que José, ele começou a cuidar de todas as coisas com excelência, ao ponto de Potifar não se preocupar com nada, porque José cuidava de tudo. A Bíblia é clara que José administrava toda a casa de Potifar. Logo em seguida nós vemos José sendo colocado na prisão, porque acusado injustamente. Porque falaram que, no caso, a esposa de Potifar, a mulher de Potifar falou: ele deu em cima de mim injustamente, e jogaram José na prisão. E ali na prisão a Bíblia diz que o carcereiro não se preocupava com nada, pois José cuidava de tudo. José começou a cuidar de tudo na prisão. O carcereiro não preocupava com nada naquela situação, porque José estava dando o seu melhor durante o processo. A Bíblia diz que quando damos o nosso melhor durante as situações difíceis, nós somos recompensados. É a questão do semear e colher. Nós entendemos que precisamos dar o nosso melhor, porque não é pelas pessoas, mas sim é o que Deus colocou na minha mão. Eu preciso dar o meu melhor. E a Bíblia diz logo em seguida que José, ele foi procurado por duas pessoas dentro daquela prisão: o padeiro e o copeiro. José começou a interpretar os sonhos que eles tiveram. E ele falou: você vai ser morto e você vai ser chamado pelo rei. Logo em seguida, depois de alguns dias, exatamente aconteceu. O padeiro foi morto e o copeiro foi chamado por Faraó. E aí o que aconteceu? Passou 2 anos daquele acontecido. Porque José, quando interpretou o sonho deles, falaram assim: lembre-se de mim quando chegar lá. Lembre-se de mim quando você chegar lá na frente de Faraó. Lembra do que eu fiz aqui quando você chegar lá na frente de Faraó. E a Bíblia diz que ele foi chamado, e depois de 2 anos, 2 anos, porque a gente acha que processo é rapidinho. A gente acha que José, porque a gente lê os capítulos e fala: 1 aninho, meses aconteceu. Não. O processo, querido, não é fácil, o processo é doloroso, leva tempo. Existem processos que é necessário, porque o Senhor está tratando o seu coração.
Ele precisa te moldar durante as coisas. Ele precisa moldar o seu coração. O processo não é para te matar. O processo é para te fortalecer. Nós vemos aqui José. Poderia muito bem ter se colocado num lugar onde falar, não é justo. Não é? Não é justo. A justiça própria falando, não é justo. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada para eu ter sido jogado na prisão. Não fiz nada para ter sido jogado na cisterna. Não é justo que aconteça. Talvez você está aqui com esse pensamento. Não é justo que eu estou passando por essa situação. Não é justo porque eu fiz tudo certo. Não é justo. Mas deixa eu te falar, não é por você. É aquilo que Ele vai fazer através de você. Deus, Ele está te fortalecendo durante esse processo. Para que quando você chegue lá, você sabe o que fazer. Para que você conte testemunho. Ele poderia muito bem ter falado, não é justo, eu vou ficar parado. Não é justo, eu vou ficar chorando. Não é justo, mas não é essa a posição de um vencedor. Não é essa a posição de alguém que acredita nas promessas de Deus. Não é essa a posição de alguém que acredita que o Senhor prometeu. Deixa eu te falar, se você tem uma palavra, você tem tudo. José tinha uma palavra. José tinha um sonho. Não é à toa que quando chamavam José, falavam assim, lá vem o sonhador. Tomara que me chama assim, lá vem a sonhadora. Lá. É assim que Deus gosta. Que sonhe coisas impossíveis. Que sonhe coisas que ninguém imagina. Lá vem o sonhador, acha que vai acontecer. Acha que vai dar certo. Mas é assim que Deus gosta. E José é exatamente isso. José estava vivendo num processo doloroso de muito tempo. E ele poderia ter se colocado nessa posição, falando, não, eu vou continuar aqui, porque eu não fiz nada. Ele poderia ter resmungado, ele poderia ter reclamado. Nós vimos em algum momento José reclamando aqui? Não. Se manteve firme. Se manteve firme naquilo que o Senhor mostrou para ele. Se o Senhor me deu um sonho, é Ele que vai cumprir. Eu vou fazer a minha parte continuando firme. José podia muito bem ter reclamado, ter murmurado, mas José não fez isso. E é incrível o quanto nós lemos aqui que ele foi jogado na prisão. E ao mesmo tempo que ele foi jogado na prisão, quando eles falaram assim, nós tivemos um sonho, e aí ao interpretar o sonho, o José falou, olha, lembre-se de mim quando chegar lá. Quando você chegar lá, lembre-se de mim, porque eu interpretei o sonho de vocês aqui. E aí depois de 2 anos, Faraó chamou, no caso de Faraó teve um sonho. E esse sonho, ele teve um sonho de 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As 7 vacas bonitas e 7 vacas feias. Depende do que você, da tradução. E as feias comiam, as magras comiam as gordas. E aí ninguém sabia interpretar. Ninguém sabia. Ele chamou todos os conselheiros. Todas as pessoas possíveis daquela região. Ele chamou para interpretar aquele sonho. E ninguém sabia. Até que o copeiro falou assim, peraí. Tem alguém que interpretou o meu sonho lá na prisão. E o nome dessa pessoa é José. E tudo que ele interpretou aconteceu. E o faraó falou, chama ele. Sabe por quê? No meio do processo, Deus vai usar pessoas para lembrar de você quando você menos imagina. Deus vai colocar pessoas no seu lado. E aí ao mesmo tempo essas pessoas vão lembrar de você quando você menos esperar. Depois de 2 anos, José foi chamado. Por quê? Porque alguém lembrou dele. Ei, eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o problema que você está passando, qual é a dificuldade que você está passando, mas vai ter alguém que vai lembrar de você. Ei, tem alguém aqui que eu conheço? Essa pessoa me ajudou lá atrás. Essa pessoa sabe fazer aquilo aqui. Mas essa pessoa, vai ter alguém que Deus vai lembrar hoje de você e vai falar, eu conheço alguém que é fiel. Eu conheço alguém.
vai colocar pessoas do seu lado para te fortalecer. Deus vai colocar pessoas do seu lado para quando chegar lá, vai lembrar de você. Querido, sabe por quê? Às vezes a gente acha que a amizade é... eu vou ter uma amizadezinha. Não, amizade é espiritual. Vai ter amizade que vai entrar na sua vida para te destruir. Mas vai ter amizade que vai entrar na sua vida para te levantar, para te restaurar, para levantar você, para dizer a gente vai junto, para levantar você e vai falar não, a gente vai vencer junto. E vai lembrar de você quando você menos esperar. Pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a 2 anos, mas o Senhor vai fazer lembrar de você. É aquele chefe, não sei. É aquele chefe que você talvez trabalhou há muito tempo. É aquele, não sei, mas vai lembrar de você. E sabe o que é interessante? Quando diz assim, Gênesis 41:14. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa das masmorras, que no caso é a prisão, né? Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Calma aí. Vamos lá. José, vou até ler de novo. Então mandou o Faraó chamar a José e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. Aqui diz assim, em algum momento, José, ele usou qualquer roupa porque ele estava muito triste. Diz? José, ele escolheu qualquer roupa assim, deixou a barba muito grande. E aí, porque ele estava muito triste, ele estava muito tempo lá no cárcere, ele estava muito tempo preso injustamente. E aí ele foi de qualquer jeito, Diz isso? Não. Sabe por quê? José, ele já sabia para que ele foi chamado. Qual é a promessa? Então, já que o Faraó me chamou, eu vou me barbear. Eu vou trocar as minhas roupas para me apresentar dele. Sabe por quê? A nossa posição diante daquilo que o Senhor nos colocou diz muito sobre nós e para onde vamos chegar. José podia muito bem ter ficado do mesmo jeito que estava, mas ele literalmente barbeou-se, colocou a melhor roupa que ele tinha e foi se apresentar a Faraó. E podia muito bem ter chegado para Faraó todo sujo e falar assim: ai, Faraó, poxa, você não sabe o que aconteceu na minha vida. Fui preso injustamente, me jogaram. Porque muitas vezes a gente quer se justificar. Ah, não, porque aconteceu isso, porque isso. Em nenhum momento nós vemos José falando: não, Faraó, é porque aconteceu por conta disso. E aí me prenderam porque injustamente eu nem dei em cima de Potifar. Às vezes a gente quer se explicar em situações, em processos que o Senhor nos colocou. Porque precisava passar por aquilo, precisava ser moldado. Em nenhum momento nós vemos José se justificando para Faraó. Em nenhum momento ele apenas trocou as vestes, se barbeou e se apresentou. Colocou a melhor roupa. Ele não ficou não. Ele colocou a melhor roupa. Ele se barbeou. Sabe por quê? Ele acreditava no Deus que ele servia. Então é para se posicionar. Coloque a sua melhor roupa. Se barbeie. Mulheres, faça o cabelo. Aleluia. Faça a unha e se apresente. Alguém perguntar para você: o que está acontecendo? Estou sabendo que seu marido está assim, assado. Não, tá tudo bem. Mas você tá bonita. Tô bonita. No processo eu fico mais bonita ainda. É isso aí. Os homens: mas eu tô sabendo que a sua empresa tá falindo. Mas você não tá com cara de empresa que tá falindo, não. Mas é assim que Deus faz. Deus, ele confunde todas as coisas. E nós temos que andar debaixo da palavra. É isso, o Senhor falou que ia restaurar. Eu vou me arrumar, eu vou me barbear, eu vou fazer o meu cabelo e eu vou me posicionar. É para se posicionar. Posição de vencedor ou posição de uma pessoa que está perdendo a batalha? É uma posição de vencedor. Colocar a melhor roupa, fazer o cabelo na melhor pessoa, é isso. Posição de vencedor. Quando
quando eu estava num processo difícil da minha vida, a vontade... Gente, processo dói. Processo não é fácil. Quem disse que processo é fácil? Eu estava no clã, né? No meu clã, na quarta-feira. As meninas estão até ali. E eu falei assim, tem amigas minhas que falam assim, nossa, você é forte. Eu falo, quem disse que eu quero? Não quero. Quem pediu essa luta aí? Quem pediu esse processo? Não, ninguém quer passar por processo. Ninguém quer passar por um momento difícil. Mas momentos difíceis, eles servem para nos dizer, para dizer que a gente consegue, e além do mais, para nos fortalecer. Para fazer a gente ser forte no Senhor. Para que a gente chegue lá entendendo que somos mais que vencedores. Querido, quando eu estava no processo difícil da minha vida, olha só, eu ganhei coisa de... Olha, eu vou contar para vocês, hein? Vocês contam de segredo. Se vocês verem alguma foto minha diferente nos anos passados, vocês fingem que não, foi o Espírito Santo que mudou ela, porque eu ganhei a harmonização. Aí, eu fui lá, e fiz as coisas. Me abençoaram. Eu falei, eu vou. A irmã, pastor, eu quero abençoar seu cabelo. Eu falei, eu vou também. Eu vou. Tudo que me dava, eu falava, eu vou. Sabe por quê? Quando me olhavam, eu falava assim, é essa menina que passou por aquele processo todo? É essa menina que passou por essa dificuldade toda? Não é possível. Sabe por quê? Eu estava confundindo o inimigo. O inimigo estava falando assim, eu vou acabar com ela, vou acabar com o casamento dela, vou acabar com a casa dela. E eu estava lá, plena, lindíssima na igreja, com minha harmonização, com meu cabelo feito. Entendeu? Você tem que estar assim, é se barbear, é fazer o cabelo. Aleluia! Não estou fazendo apologia, que harmonização facial, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando que você tem que dar o seu melhor durante o processo. Não é ficar cabisbaixo, não é ficar com cara de derrotado. Você é mais que vencedor. Esse processo não é para te parar. Esse processo não é para te matar. Esse processo é para te fortalecer. José podia ter feito isso. Chegando diante de Faraó, Faraó falou, chamei todo mundo para dizer o que é esse sonho aí. Ninguém me interpretou. O que você faz agora? Sonhei isso. José, com a graça do Senhor, com a experiência que tinha, ele chegou e falou assim, 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Então, durante as 7 vacas gordas, você 7 anos de colheita. Durante esses 7 anos de colheita, você vai pedir tudo isso, você vai arrecadar toda a colheita, você vai guardar, porque vai ter 7 anos de muita tristeza, de muita perca, muita fome. Então, durante esses 7 anos de fome, o que você vai fazer? Você vai começar a vender, vai sobrar coisas, porque você guardou nos 7 anos de colheita. Imagina a cara do faraó. É esse mesmo? Que estava na prisão, gente? É esse? O que esse cara está fazendo escondido ali? Porque vai existir momentos que Deus ele te esconde, para no momento certo você aparecer. O processo é um esconderijo do Senhor para Ele te moldar. O processo, o Senhor está te escondendo para te moldar, te fortalecer, para você ter mais intimidade com Ele, para você depender do Senhor. Porque durante o processo é dependência a todo momento. Você precisa depender do Senhor em todos os momentos. Isso é o processo. E aí eu imagino, Faraó olhou para ele e falou, eu vejo Deus em você. Nas minhas palavras, né? Vejo Deus em você. Gostei de você. Por conta disso, você sabe o que você está falando. Por conta disso, eu vou criar um cargo para você. Administrador, governador do Egito, tudo vai passar por você. Abaixo de mim só há você. Vai existir no momento certo. Aleluia. No momento certo, até o cargo que não existia vai começar a existir.
No momento certo, até o impossível se torna possível. No momento certo de Deus agir, te tirar do processo, porque você se manteve firme no processo, até nesse momento, Deus faz aquilo que não existia, existir. Aquilo que não dava, começar a dar. Aquilo que não era possível, se tornar possível. Durante o processo. Só que, durante o processo, Deus está extraindo o seu melhor. Como assim, Rebeca? Vamos lá. Se Deus tivesse tirado José da casa de Jacó, da casa do seu pai, tendo tudo na mão, tendo todas as coisas na mão, comida, alimento, todas as coisas na mão, e jogasse José para já interpretar o sonho do faraó, será que iria ser do mesmo jeito? Não. Sabe por quê? Porque o processo te molda. Durante o processo, o propósito de José, o dom de José, o chamado de José foi colocado para fora. Vou te explicar. José administrou a casa de Potifar. José administrou o cárcere. E aí José começou a administrar o Egito. Durante o processo, Deus vai extrair o seu propósito para fora. Você talvez está pensando, mas por que está acontecendo isso? Deus está te moldando para algo lá na frente. Deus está te preparando para quando chegar na frente de Faraó, você vai saber o que falar, você vai saber como agir, você vai saber como andar, você vai saber o que fazer. Não ia saber. Se não passasse pelo processo, ele não ia saber administrar saindo da casa do seu pai, com tudo na mão. Não ia. Mas aí ele passou pela casa de Potifar, injustamente jogado na prisão, injustamente lá. E aí foi chamado para Faraó. E aí ele sabia o que fazer. Porque durante o processo, o seu propósito é colocado para fora. Você não está entendendo o porquê você está passando por isso. Mas lá na frente você vai entender. Eu imagino José falando, meu Deus. Eu iria pensar, falei, eu fiz tudo certo. Mas estava todas as coisas certas. Eu orava, eu jejuava. Eu fazia tudo certo. Quantas vezes nós pensamos isso? Quantas vezes nós colocamos a nossa justiça própria, mas eu fiz, porque nós olhamos só uma parte daquilo, enquanto Deus olha toda uma imagem. Se José tivesse desistido ali, já na casa de Potifar, ele não viveria a governância do Egito. Ele não viveria as promessas que o Senhor tinha prometido para ele, porque depois de um tempo, os seus irmãos realmente se renderam a José. Houve perdão, porque durante o processo há perdão. Tem que perdoar. Perdão não é sentimento. Estava conversando ontem, estava fazendo discipulado. E eu falei, perdão não é sentimento. Quem acha que perdão é sentimento, aqui as irmãs da escola de cura pode dizer para mim. Perdão não é sentimento. Eu estou sentindo que eu vou perdoar essa pessoa. Não. Perdão é uma decisão. Você tem que olhar para a pessoa todo dia e falar, eu escolho perdoar. Você tem que olhar todo dia, eu escolho perdoar essa pessoa. Perdão é uma decisão porque o Senhor nos perdoou. Então quem somos nós para não perdoar também? E aí José teve essa liberação do perdão. E aí por conta disso ele encontrou os seus irmãos. E aí ele encontrou os seus irmãos, houve perdão, encontrou seu pai, encontrou seu irmão que era muito agarrado com ele. Os seus irmãos, por conta da vida de José, ele abençoou a terra, o seu pai e os seus irmãos com comida. Se não fosse pelo processo, ele não ajudaria a sua família. Se não fosse pelo processo, ele não chegaria e ajudaria toda aquela região. O processo não é para matar você. O processo não é para dizer, não, você não vai conseguir, fica aí prostrado. Não, o processo é para fortalecer aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você não vai morrer nesse processo. Você não vai morrer nesse processo.
Querido, e sabe o que é interessante? Durante o processo, existem situações durante o processo que nós queremos pegar atalhos. Temos que ser dependentes de Deus durante o processo. Eu conto para vocês. Eu me exponho aqui, eu me exponho muito aqui no púlpito, né? A gente está íntimo hoje. Teve um dia no meu aniversário, há muito tempo atrás, que estava eu, minha mãe, minha irmã e mais uma amiga dentro do carro. E aí, ela estava andando, né, no carro, dirigindo. E aí minha mãe precisava chegar no meu aniversário, que iria fazer um churrasco, meus amigos iam fazer um churrasco para mim. E aí, ela dirigindo lá, aí minha mãe pensou assim, cara, se eu for por um caminho, que é o mais longo, eu vou demorar muito para chegar. Mas se eu for por esse caminho mais curto, eu vou chegar rápido. Só que esse caminho mais curto é perigoso. Quem aqui é do Rio de Janeiro? Quem é carioca aqui? Vocês não são carioca, não. Carioca grita, carioca. Tem carioca aqui? Uhul. Até assim, uhul. Renova, Jesus. E aí, no Rio de Janeiro, nem em todo lugar você pode entrar. No Rio de Janeiro, você tem que tomar cuidado. E aí tinha um policial na igreja do meu pai que falou assim, pastora, não passa, eu vou dizer um nome aqui, me perdoa, pessoal de São Gonçalo. Água Mineral, o nome do bairro, da rua. E ela falou assim, pastora, não passa pela Água Mineral, falando com minha mãe, porque tá muito perigoso, estão assaltando o carro lá, tá muito perigoso. E minha mãe, parada no trânsito, lá no motorista, pensou, se eu passar pela Água Mineral, vai ser mais curto, mas tá perigoso, porque o irmão da igreja falou. Mas se eu passar por uma estrada maior, eu vou demorar muito para chegar. E ela ainda pensou assim, se eu passar pela Água Mineral e acontecer alguma coisa, ela nunca vai me esquecer, porque é o dia do aniversário dela. Só que ela falou, não vai acontecer nada não. Só que ela já estava sentindo. E aí ela passou pela Água Mineral. Chegamos lá, paramos num sinal. Quando sai um cara armado, com uma arma já apontada e atirando para outro cara, é uma confusão. Imagina 4 mulheres dentro do carro, a gritaria, abaixa, 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 uma loucura. Estamos bem, graças a Deus estou aqui para contar esse testemunho. Mas, quando ela me contou isso, eu falei, mãe, realmente eu nunca mais vou esquecer, tanto que eu estou contando aqui o testemunho, né? Realmente nunca mais vou esquecer. Só que eu peguei isso como uma ministração no meu coração, porque às vezes a gente quer, durante o processo, pegar atalhos porque é mais rápido. Só que aí vai dar BO, vai dar problema. Dá problema. E aí vai ter que fazer toda a rota de novo. Vai ter que voltar tudo de novo. Ela poderia passar pelo caminho mais longo? Iria ter essa experiência? Não, mas pelo menos eu estou contando aqui para vocês. Só que durante o processo, às vezes a gente quer dar um jeitinho brasileiro. Não, eu vou falar com o ciclano para ver se resolve. Não, eu vou falar com fulano, que talvez ele possa me ajudar. Durante o processo é você e Deus. Durante o processo é dependência. Durante o processo é Ele te guiando para onde ir. O Espírito Santo pode ter falado com a minha mãe. Naquele momento que ela pensou, ela nunca vai esquecer. Talvez era o Espírito Santo falando com ela. Só que durante o processo você quer chegar mais rápido. Não, eu preciso chegar logo, preciso que aconteça logo. Preciso que as coisas... É igual 7 quinta-feiras aqui. Tem gente que não consegue ver, fala, é muito longo 7 quintas-feiras. Tá tentando pegar atalho, mas não dá certo. Você não consegue ficar 7 quintas-feiras aqui, toda quinta-feira, orando por um propósito, como que vai receber? Como que vai receber? Não vai. Existem, durante o processo, nós precisamos entender que precisamos ser dependentes do Senhor. Não pegar os atalhos. Porque Satanás vai querer que você volte atrás. Satanás vai querer que você faça tudo de novo. Satanás vai querer que você pegue um atalho. Ele vai te dar propostas. Durante o processo, Satanás, às vezes, é usado para colocar propostas que você acha que é boa, para te tirar do caminho. Você fala, vai chegar mais rápido, vai acontecer isso rapidamente. Ore ao Senhor. Sempre vem uma proposta disfarçada para tirar do propósito que o Senhor colocou para você. Ore ao Senhor. E isso eu aprendi com o meu pai. Ele fala, toda vez que você está perto
de chegar naquilo que o Senhor te prometeu, Satanás vai te tentar enviar uma proposta para te tirar do caminho. Então, durante o processo, nós temos que estar em ligação constante com o Espírito Santo. Nós temos que estar em ligação constante com o Senhor para que Ele venha nos direcionar. Ele venha falar conosco. Porque, querido, durante o processo, às vezes é mais demorado também, porque nós venhamos reter coisas. Às vezes você está muito preocupado com o que vai acontecer no futuro. Em algum momento nós vimos José falando, mas quando eu chegar na prisão vai acontecer isso, isso, isso. Não, mas quando eu chegar em Faraó, lá na frente de Faraó vai acontecer em nenhum momento. Quando a Bíblia diz que José se barbeou, logo diz em seguida, apresentou-se a Faraó. Aqui diz, se preocupou intensamente, teve ansiedade. Não, ele descansou. Ele fez aquilo que ele precisava fazer. Ele orou a Deus, ele foi fiel e ele se apresentou a Faraó. Ele não ficou preocupado com amanhã. Durante o processo você fica muito preocupado com amanhã. O que vai ser? Às vezes durante o processo fica muito preocupado e preso ao passado. Enquanto o Senhor está falando, viva o presente. Viva o que eu tenho para você agora. Viva esse processo intensamente agora. É igual o povo no deserto. O Senhor mandou o maná. O que o povo estava fazendo? Moisés falou assim, ó, pega um pouco para cada família. Um pouco para cada família. Exatamente aquela porção Moisés passou. O povo estava tão desesperado, não acreditando que o Senhor podia fazer, que eles estavam guardando para o dia seguinte. E sabe o que acontecia? Quando chegava no dia seguinte, estava podre, fedendo. Porque o maná que o Senhor tem é para hoje, não é para amanhã, não é para ontem, é para hoje. Durante o processo nós precisamos confiar em Deus hoje. É hoje, não é guardar para depois, não é deixar para depois, não é ficar preso ao passado, porque eles também ficavam presos ao passado, porque lá no Egito nós tínhamos isso, aquilo, porque lá no Egito nós comíamos isso, aquilo, enquanto o Senhor estava mandando maná para eles todos os dias, caía comida do céu todos os dias. Então, querido, viva o processo. O Senhor está te moldando, o Senhor está transformando você, para que quando você chegar na frente de Faraó, as coisas venham a acontecer. Fica de pé. Talvez você está vivendo um processo hoje. Talvez você está vivendo um processo difícil, como eu falei. Talvez você está vivendo um processo complicado. Talvez está sendo muitos anos o mesmo processo, ou está sendo pouco tempo. Não sei. Mas o Senhor está falando, hoje eu quero te renovar, porque você não vai desistir. Você não vai desistir. Você não vai parar. Você não vai deixar isso te parar dessa forma. Você não vai deixar isso te entristecer. O Senhor está te fortalecendo para algo maior. Quando você chegar no que o Senhor te prometeu, as pessoas podem até olhar. Ele era sonhador, ele fazia o que acontecia. Talvez isso está acontecendo hoje. As pessoas estão duvidando daquilo que o Senhor te colocou. As pessoas estão duvidando da promessa do Senhor na sua vida. Mas quando chegar, eles vão ter que ver que o Senhor é fiel para cumprir todas as coisas. Deus é o Deus das causas impossíveis. Aonde José iria enxergar? Porque o processo não é do jeito que a gente quer. O processo não é do jeito que a gente imagina. Aonde José ia imaginar que ele precisava passar por uma cisterna, precisava passar por Potifar, precisava passar pela prisão para chegar em governador. O processo não é do jeito que eu quero, é do jeito que o Senhor acha que deve ser, porque é para nos moldar e fortalecer. Deixa eu te falar, esse processo não vai te matar não.
você vai contar testemunho. Você vai subir e vai contar testemunho. O Senhor vai te usar como testemunho para outras pessoas.